pensarmos sobre o selfie. A pessoa que posta muito selfie na internet, ela é uma pessoa narcísica? Será que ela é uma pessoa narcísica? Bom, eu convido você agora a nós mergulharmos, nós revisitarmos a história mitológica, a lenda do Narciso, para que nós possamos pensar melhor sobre esse fenômeno que é muito contemporâneo, não é? O selfie, o excesso de selfies nas redes sociais. Bom, o que é uma pessoa narcísica, né? A narcísica é uma palavra, é um adjetivo que está relacionado a Narciso. Narciso, ele foi um personagem da mitologia grega e ele era filho de um deus dos lagos que se chamava o deus Céfiso, e ele era filho de uma ninfa que chamava Liríope. As ninfas, elas eram mulheres belíssimas que viviam nas florestas, viviam no mundo e eram muito visitadas por Zeus. Zeus gostava de se divertir, entre aspas, com elas. Mas, anyway, nós não estamos aqui para falar de Zeus, nós estamos aqui para falar de Narciso. O Narciso, ele na lenda, ele era um rapaz muito belo. Eu não sei hoje quem que é o galã do momento, mas na minha época era o Reinaldo Gianecchini. Reinaldo Gianecchini era o cara. Então imagina que o Narciso ele era um Reinaldo Gianecchini. E todas as mulheres e todos os homens se apaixonavam por ele assim que o viam. E ele não dava bola para ninguém. Então, senhora de si, que o Narciso dispensava todos os pretendentes, todas as pessoas que se apaixonavam por ele. Ele achava isso até um tanto quanto chato. Bom, reza a lenda que essas pessoas que ficaram frustradas por não serem correspondidas por Narciso, que elas foram reclamar para a deusa Nêmesis. Quem era a deusa Nêmesis? A deusa Nêmesis era uma deusa grega responsável pelo destino, pelo equilíbrio e pela justiça. Sempre quando alguém excedia além daquilo que deveria exceder, a deusa Nêmesis era chamada e resolvia a parada. Bom, as pessoas, né, tinha uma legião de gente frustrada que não conseguia ser correspondida por Narciso, foram reclamar para a deusa, e a deusa lançou uma maldição a Narciso, que ele se apaixonaria pela própria imagem da mesma forma que tantos rapazes e moças se apaixonaram por ele. Bom, dito e feito, no final da história, após um dia de caçada, o Narciso ele se debruça sobre uma lagoa para beber um pouco de água, e quando ele desce para dar o primeiro gole, ele vê a própria imagem refletida no lago. E ele se apaixona. Ele se apaixona por si próprio. E ele se apaixona com tal intensidade que ele não consegue mais sair do lago, ele não consegue mais parar de contemplar a si próprio. E ele fica lá até definhar e ele fica lá até morrer. Ou seja, o Narciso ele é consumido pela paixão pelo seu, do ego, né? Pela paixão de si próprio. Né? O amor pelo ego era tão intenso que isso consumiu até a morte. Essa é a história de Narciso. Agora nós vamos pegar esse contexto, como você já está acostumado aqui no Bora Pensar, e nós vamos pensar sobre o tema do selfie. Vamos lá. Bom, gente, nesse bloco aqui final, vamos pensar agora sobre o selfie. Quando uma pessoa está em Paris, ela tira uma foto da Torre Eiffel, a torre é mais importante do que ela, certo? Você posta a foto da paisagem, ou você está em Roma, ou você está numa praia no Brasil, onde quer que você esteja, quando você posta a foto da paisagem, a paisagem é o foco, é ela que tem importância. Quando você posta você na foto, a paisagem ela vai pro segundo plano e você fica no primeiro plano, certo? Então aí você já tem um pequeno sinal do que possa ser o selfie. Você é importante naquele momento que você está capturando na fotografia, certo? Quando uma pessoa ela posta muitos selfies durante o dia ou durante uma viagem e ela sempre está nas fotos no primeiro plano, eu
tem uma interpretação que essa pessoa não é uma pessoa narcísica. Por quê? Vocês lembram que na história, o Narciso, ele não dependia do amor de ninguém. Ele não dependia do afeto de ninguém. E nas redes sociais, quando as pessoas postam foto de selfies, elas querem compartilhamento, elas querem coraçãozinho, elas querem curtida, elas querem comentários. Essa pessoa, ela quer atenção. Porque caso contrário, a pessoa deixaria a foto do selfie em seu próprio celular. Não compartilharia nas redes sociais. Aliás, o que muitas pessoas fazem. Sabe quando às vezes a pessoa está na academia, né, ela está bombando, lá ela fica tirando foto dela? Né? Conhece bem o tipo, né? A moça, o rapaz bombado, fica lá contemplando a sua própria beleza. Então o narcísico... ele é, de certa forma, uma pessoa bem resolvida. E você sabe que a história do Narciso tem várias versões diferentes. Uma das versões não é uma versão negativa. A pessoa narcísica é uma pessoa que é senhora de si. Ela não depende mais dos outros, né? Do amor dos outros para estar bem. Então é uma outra forma de ver o Narciso. Mas no contexto das redes sociais e dos selfies, as pessoas... elas têm um sentimento que é uma característica que é contrária de uma pessoa narcísica. Elas precisam de atenção, não é? E é por isso que elas sempre postam elas como primeiro plano e compartilham de uma forma frenética nas redes sociais, porque elas querem o quê? Elas querem suprir uma carência, uma ausência, uma falta que elas não conseguem ter nem no lugar onde elas estão, onde quer que seja, e nem com elas mesmas. Isso é muito perturbador, né? Então a pessoa está em Paris, né? Tá lá num lugar lindo, mas aquilo não basta para ela, aquilo não preenche. E ela precisa o quê? Ela precisa tirar foto dela e ela precisa compartilhar nas redes sociais, e daí quando as pessoas compartilham, dão um coraçãozinho, curtem, ela consegue preencher aquele vazio que o lugar, que ela mesma não consegue preencher. Então, você está me acompanhando? Não, a pessoa que tira muito selfie e compartilha em redes sociais, a pessoa não é narcísica. Na minha interpretação, e esta é a minha interpretação, é uma pessoa carente. É uma pessoa que ela vai até o lago e ela não vê o reflexo de si própria. Vocês sabem que, como eu já falei, a lenda do Narciso tem várias versões diferentes. E uma das versões, que é a versão Zulu, Zulu é uma cultura que existe no continente africano muito antiga, muito rica, diz que o reflexo no lago, nessa versão do Narciso, representa a nossa alma. E as águas, né, são as bestas que roubam a imagem, a nossa imagem. Então essas pessoas que postam muitos selfies, o que elas querem na verdade, elas querem que os outros lhes digam quem elas são. Né? Elas não conseguem olhar o próprio reflexo, elas não conseguem saber elas não conseguem ter a essência delas refletida, né? Onde quer que elas estejam, elas dependem dos outros. Há uma dependência excessiva, né? Do que os outros digam quem você é, de que os outros deem a sensação de que você não tem onde quer que você esteja. Ou seja, é uma forma de vazio existencial que de alguma forma parece que o selfie preenche.